a palavra do Senhor na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Após a pregação da palavra, nós vamos proceder com a ordenação ao ministério da palavra e dos sacramentos do irmão Eliabe Egito dos Santos. Antes, eu queria chamar a sua atenção para esse texto. Enquanto você procura, queria deixar o abraço da Igreja Congregacional Torrões a todos os irmãos aqui nessa manhã. Leamos a palavra do Senhor que nos diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos, não para vivermos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai aos seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória, e esta é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas do Teu Evangelho. Fala aos nossos corações, rompe a nossa surdez e nos torna mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. É o que te oramos, agradecidos por amor de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele está aqui se dirigindo à igreja de Tessalônica. E eu devo lembrar que essa igreja é fruto do trabalho missionário de Paulo, e que, por sinal, o trabalho de Paulo em Tessalônica esteve precedido de grandes tribulações. Quando Paulo passou pela cidade de Filipos, ali ele foi perseguido, açoitado e colocado para fora da cidade.
E depois Paulo sai dali e não leva em conta todo aquele sofrimento, e ele já se encontra na cidade de Tessalônica pregando o evangelho. Vale salientar que a passagem de Paulo por Tessalônica foi muito curta, muito temporária, mas o suficiente para deixar estabelecido uma igreja ali. E a saída de Paulo de Tessalônica para Atenas, onde ele pregou no Areópago, conforme está escrito em Atos no capítulo 17, ela se deu de uma maneira muito repentina. Paulo não pôde se despedir da igreja, eram novos convertidos que estavam ficando para trás ali, ele precisou fugir para escapar, temendo pela sua vida, porque judeus de Bereia, judeus de Filipos, judeus de Tessalônica se ajuntaram e fizeram um agrupamento para perseguir a Paulo, e sabendo disso, ele precisou fugir e correr para Atenas. Mas chegando em Atenas, ele já está ali pregando outra vez. O que eu quero destacar de antemão, meus irmãos, é que nós estamos diante de um apóstolo, diante de um servo de Deus, que nada era impedimento para a pregação do evangelho no seu ministério. Nada. O tempo todo ele está comprometido em fazer aquilo que Deus o havia chamado. E essa é a tarefa fundamental de um pastor, essa é a tarefa fundamental do missionário. Aliás, essa é a tarefa fundamental de todo crente. Pregar o evangelho, que para uns é loucura, que para outros é escândalo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois bem, apesar disso, é possível, segundo alguns comentadores, que Paulo estivesse debaixo de fortes acusações, debaixo de profundas críticas, e de críticas inverídicas contra o seu caráter e contra o seu ministério. E então Paulo apresenta aqui alguns argumentos que, se não é uma defesa do seu ministério, serve como um guia, como norte para cada pessoa que deseja realizar o ministério, a fim de que seja bênção para o reino de Deus, bênção para a igreja de Deus e para a glória do Senhor. É por isso que eu quero falar nessa manhã, aproveitando que nós teremos uma ordenação pastoral, para falar acerca das virtudes do ministério pastoral e as suas implicações para a vida da igreja. As virtudes do ministério pastoral e as suas implicações para a vida da igreja. Veja que o texto que eu li, ele é uma exposição do apóstolo Paulo de uma série de verdades que apontam para esse tema que eu estou trazendo aqui para vocês. Por isso eu peço a sua atenção pelos próximos minutos e nós seremos objetivos na comunicação dessas verdades. A pergunta que merece uma resposta é a seguinte: por que é que nós dizemos que o ministério pastoral ele traz virtudes e implicações para a vida da igreja? Por quê? Em primeiro lugar, o ministério pastoral, ele faz o reino de Deus avançar. Amém? Preste atenção, a verdadeira vocação, o verdadeiro ministério, quando chamado e capacitado por Deus, necessariamente ele promove o avanço do reino de Deus. É impossível que um ministério, ele venha de Deus, tenha como fonte Deus, subsista no chamado e na capacitação de Deus, e ele não promova o reino de Deus aqui na terra. E parece que essa é uma acusação contra o apóstolo Paulo. Alguns estavam dizendo: olha, Paulo, você passou por Tessalônica, mas foi mesmo que nada. A sua presença aqui não valeu de nada. E veja o que Paulo diz no verso de número 1.
Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Não se tornou infrutífera. Paulo está dizendo, ao contrário do que muitos dizem, vocês são minhas testemunhas, meus irmãos. Vocês foram alcançados pela minha evangelização. Vocês foram doutrinados por mim, discipulados por mim. E apesar do curto tempo e de eu ter saído rapidamente, mas eu sei que vocês ouviram a minha pregação e que se converteram e que foram discipulados em pouco tempo, mas estiveram aptos para caminhar a vida cristã. Vocês sabem que a minha presença, quando eu estive aí, não foi em vão, não foi inútil. Por isso, todo pastor, todo missionário, todo vocacionado, quando ele passa por algum lugar e ele vai embora, ele pode abrir a boca e dizer, a minha presença e o meu trabalho não foram em vão naquela igreja, naquele campo, porque o Deus que me chamou e me capacitou, também me conduziu, para que eu pudesse permanecer produzir fruto, e esse fruto pudesse permanecer naquele lugar. E Paulo tem essa convicção. A minha presença, a minha visita naquele lugar em Tessalônica não foi em vão. E a ideia aqui de em vão é inútil, improdutivo, ineficaz, vazio, infrutífero. Então deixa eu dizer de novo para vocês. É impossível que um ministério venha de Deus, tenha como fonte Deus, subsista no chamado e na capacitação de Deus, e ele não promova o bem do reino de Deus aqui na terra. É impossível. Porque o Deus que nos chamou, Ele nos chamou para darmos fruto, a fim de que o nosso fruto permaneça. E convém que assim seja, porque foi para isso que Deus nos chamou, para promover o avanço do seu reino, o crescimento da sua igreja, a edificação do seu povo e o alcance dos seus eleitos. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, também é que a sua visita naquela cidade não foi destituída de propósito. Preste atenção, um pastor, um missionário, um vocacionado, é alguém que tem propósito. Ele sabe o que Deus chamou ele para fazer. E ele se dedica naquilo que Deus colocou para ele fazer. Ele tem alvo, ele tem foco, ele tem objetivo, determinação de persistir no seu alvo. E convém que estabeleçamos metas no nosso ministério. Não metas no sentido numéricos, mas de ver a igreja crescendo em todas as áreas e que Deus seja exaltado através de cada uma delas. Essa é a primeira virtude do ministério pastoral, é a virtude de uma vida frutífera. Mas por que o ministério pastoral é virtuoso? Segundo, irmãos, porque no ministério pastoral, nós conseguimos encontrar encorajamento diante dos sofrimentos. Você sabia que o falso profeta, o falso pastor, diante da adversidade, ele foge? Ele corre. Quando o lobo aparece e ameaça as ovelhas, sabe o que é que ele faz? Ele vai embora. Mas o verdadeiro pastor, o verdadeiro missionário, o verdadeiro vocacionado, mesmo diante da adversidade, ele é encorajado a ir adiante. E aí lembre-se da acusação contra Paulo. A acusação é que ele abandonou esse rebanho diante da primeira ameaça que ele teve. Da primeira. Por isso Paulo diz, olha, eu quero que vocês se lembrem, que se fosse por causa dos sofrimentos, quando eu saí de Filipos, eu teria ido embora, eu não teria ido pregar aí em Tessalônica não.
eu não teria ido para Atenas, eu teria desistido. Meu problema não são os sofrimentos, eu estou apto a sofrer, mas é nos sofrimentos que eu sou encorajado a não desistir. E essa é uma virtude, irmãos. Observe o verso 2: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O verdadeiro vocacionado, ele encontra ânimo para fazer aquilo que Deus mandou, mesmo no meio de grandes adversidades. Em outras palavras, Paulo disse àqueles irmãos: quando eu cheguei aí para estar com vocês, eu estava um caco, um resto de pessoa, mas por amor a Deus e a vocês, eu encontrei ânimo para pregar o Evangelho. Eu me lembro agora de Simon, um missionário presbiteriano, estava ouvindo um discurso de Charles Hodge no seminário de Princeton, e naquele sermão ele estava sendo desafiado a abraçar a obra missionária. Os colegas tentaram demover ele dessa ideia, porque Simonton tinha uma mente brilhante. E ele se virou para os seus amigos e disse assim: olha, o lugar mais seguro para se estar, mesmo que cercado de ameaças e perigos, é no centro da vontade de Deus. É melhor estar no vale da sombra da morte com um bom pastor, do que nos pastos verdejantes sem o bom pastor. A chamada teologia da prosperidade, irmãos, ela é um desserviço à vocação e à própria igreja, porque ela prega a ausência de tribulação, mas quando as adversidades chegam, as pessoas não sabem o que fazer, e elas estão tão desesperadas que ela acredita que tem poder milagroso, um copo com água, um sabonete, uma pedra, um óleo, uma peça de roupa, porque a promessa que lhes foi feita é que elas seriam vitoriosas, mas Paulo sabia que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, e é por isso que Paulo está fazendo aqui. Ele teve aflição de sobra, mas ele não perdeu o ânimo, e isso serve de estímulo para a igreja, meus irmãos, porque a igreja aprende com o próprio líder que os sofrimentos, as dificuldades financeiras, a crise econômica, as oposições que se levantam, não pode ser um impedimento, porque o Deus que nos chamou, Ele nos encoraja, Ele renova a nossa fé e nos faz prosseguir dia a dia. Foi isso que Ele disse a Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E essa é a segunda virtude do ministério pastoral, a virtude do encorajamento diante da adversidade. Porque o ministério, meus irmãos, pastoral é virtuoso. Terceiro, por causa da virtude da integridade, seja na pregação, seja no caráter. É o que fica evidente nos versos 3 e 4. Observe comigo, ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O que fica evidente nesses versos 3 e 4 é que essa integridade na pregação e integridade de caráter são duas coisas que não se separam. Duas coisas que não se separam. Porque quem não é íntegro no caráter, ele vai naturalmente negociar o Evangelho em função do desvio moral que lhe é próprio. E aqui Paulo defende que ele tinha essas duas integridades: integridade na pregação, integridade no
caráter. Por isso eu pergunto, quando Deus olha para o seu coração, Ele pode ver isso, integridade na pregação e no caráter? Quando a igreja de Tessalônica olha para Paulo, ela também pode encontrar isso? Integridade na pregação, Paulo coloca isso para a igreja com a consciência pura, tranquila. Ele diz, olha, Tessalonicenses, eu nunca fui estimulado por motivos desonestos. O conteúdo da minha pregação não foi determinado por motivos egoístas. E ele diz isso de 3 maneiras. Primeiro, segundo esse texto, ele não caiu no pecado do engano no ato da pregação. Aí, está no verso 3. A palavra engano aqui significa erro ou deturpação da verdade. Quem é íntegro não admite negociar a verdade e o conteúdo do Evangelho. Paulo diz, eu não me deixei seduzir para ganhar o maior número de pessoas pregando um falso Evangelho. Disso vocês não podem me acusar. Segundo, ele não caiu no pecado da impureza moral. E geralmente quando a gente fala de impureza, a gente leva logo para a área sexual. Mas a maioria dos comentadores vão dizer que aqui não se trata de um pecado moral no sentido do sexo. A ideia aqui de impureza é de uma pessoa que se desvia moralmente do Evangelho. É alguém que faz a coisa certa, mas com as motivações erradas, voltada para interesses próprios. Paulo então diz que não se deixou levar por isso. Portanto, a ideia aqui é de alguém que não se deixa dominar pela ambição, pelo orgulho e pela cobiça. E quanta gente está no ministério ou entrando no ministério dominado por essas coisas? Pastores, presbíteros, Eliabe, que Deus guarde o nosso coração disso. Terceiro, irmãos, ele não caiu no pecado do dolo. Ele não usa métodos desonestos na realização da missão para persuadir as pessoas a crerem na sua pregação. Ele não admitia misturar alguma coisa ao Evangelho para torná-lo mais atrativo, mais palatável, a fim de obter melhores resultados. Ele não é um vendedor que sai de porta em porta vendendo uma mercadoria adulterada. Pelo contrário, ele disse aos Coríntios, no capítulo 1 da sua 2ª carta, porque nós não somos falsificadores, nem mercadejamos a palavra de Deus como tantos outros, mas com sinceridade e da parte de Deus, e na presença do próprio Deus, é que falamos de Cristo a vocês. Ele também diz, no capítulo 4, pelo que tendo esse ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfaleçamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, não adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todo homem diante de Deus. Paulo diz, eu não sou um mercador, eu não sou um vendedor. E a ideia aqui é tornar um produto mais barato, e tornando mais barato, ele podia vender mais. É como alguém que vende leite, né? Tem gente que coloca água para o leite render mais. Rendendo mais, ele vai vender mais. E vendendo mais, ele vai ter mais lucro. Se você é um vendedor de leite e não faz isso, muito bem. Me desculpe o exemplo, mas lá em Caruaru tem muito disso. Eu não sei se em Campina Grande tem. Quando não é o leite, é o vinho, né? Você coloca água, ele vai durar mais, você vai vender mais.
Por isso, meus irmãos, o evangelho não é uma mercadoria, e convém que a igreja e o pregador creia. Sabe o quê? Que o pregador e a igreja creia que Deus vai usar a pregação para atrair os pecadores. A igreja é a alternativa de Deus para atrair as pessoas. Por isso, a igreja não precisa inventar ou misturar o evangelho para atrair as pessoas, pois o evangelho é suficiente. A igreja não tem apenas que pregar o evangelho, ela tem, acima de tudo, que viver o evangelho. Por isso que entra a integridade de caráter. Primeiro, integridade na pregação. Segundo, integridade no caráter. O que Paulo está dizendo no verso 4 é que Deus não se deixa impressionar pelas aparências externas. Eloquência, discursa bem, se tem um poder de persuasão, se é carismático. O texto diz que antes do Senhor olhar e ver nesse pregador algum talento externo, Ele sonda o seu coração. E a ideia aqui de examinar, do verso 4, é pôr o coração à prova, testar. E convém que quando o coração do pastor, do vocacionado, do missionário, do crente é testado, é exposto diante do Senhor, o Senhor possa aprová-lo. Diz Paulo em outras palavras: eu estou diante de Deus e não importa quem me acuse disso ou daquilo, o meu coração está diante do Senhor, e quando o Senhor examina ele e me aprova, e é por isso que Ele confiou o evangelho a mim. O evangelho que eu prego, eu não recebi de homens, foi o próprio Deus que diretamente me confiou, e veja que responsabilidade. Deus confiou o evangelho a homens como nós aqui, pecadores, falhos como somos. Ele nos confiou a tarefa de pregar a sua igreja, apontar o caminho do céu, da santidade que glorifica o nome do Senhor. Por isso o que está em jogo aqui, meu irmão, é a eternidade das pessoas, não é apenas o seu bem-estar aqui e agora. O que está em jogo aqui é a eternidade das pessoas. Nós não estamos lidando com números, nós estamos lidando com almas, nós estamos lidando com vidas. Vidas que serão de nós cobradas, quando nós chegarmos diante do nosso Senhor. O seminarista que os irmãos conhecem aqui, da nossa igreja, Lucas Araújo, estava pregando há poucos domingos na nossa igreja, ele reveza comigo, e ele disse: pastor, eu estou sentindo um frio na barriga aqui. Eu disse: rapaz, isso é um bom sinal, porque quando você não estiver sentindo mais esse friozinho na barriga, tem alguma coisa errada, viu? Temor, estamos falando de Deus, ao povo de Deus, da parte de Deus e para a glória de Deus. 4 coisas que o pastor coloca aqui, caminhando para o fim. No verso 5, é que o pastor não deve ser um bajulador. Olha o verso 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunho. O que é que ele faz? Ele é uma pessoa que... O que é que o bajulador faz? Ele é uma pessoa que está preocupada em agradar as pessoas, em dizer o que faz bem aos ouvidos dela. E a tendência dos pregadores, quando sobem ao púlpito, é de medirem as suas palavras e serem politicamente corretos. Então eles não falam de pecado, de arrependimento, contra as coisas que a igreja faz de errado, porque eles têm medo de cair na desgraça. E aí se tornam, me permitam a palavra, um desgraçado. Muitos irmãos
A teologia humanista, irmãos, antropocêntrica, que se prega e se canta em muitos púlpitos de muitas igrejas, hoje é massagear o eco do pecador. Essa mensagem, ela tem que ser rejeitada, mesmo que ela tenha sabor de mel. É uma mensagem de autoajuda. Paulo disse: eu não bajulei ninguém, porque isso é uma maneira de ser infiel ao Evangelho. É uma forma de revelar um caráter desviado moralmente. Por isso o propósito do pregador é o de agradar a Deus, e o propósito da igreja, preste atenção igreja, é glorificar a Deus. E a igreja que está comprometida com a glória de Deus, ela tem prazer de ouvir todas as vezes que a mensagem é pregada fielmente desse púlpito, mesmo que isso afete a vida de alguns. Todo domingo, como eu durmo, meus irmãos, com a minha consciência tranquila, sabendo que subi no púlpito da minha congregação, abri a Bíblia, li o texto, expliquei o texto e apliquei o texto. E aí quando eu chego em casa, ou quando vem a segunda-feira, eu recebo ligações, mensagens: pastor, aquela mensagem mexeu comigo, aquela mensagem me confrontou, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso mudar de direção, pastor, me atenda, me ajude. Pastor não precisa ser um bajulador, ele tem que ser um ministro fiel. É isso que importa. Se isso vai agradar as pessoas ou não, isso é outra coisa, e não interessa. Segundo, o pastor não deve ter intenções gananciosas. Verso 5 ainda. A ideia aqui é literalmente tirar algo do bolso do outro, né? Olha o que Paulo está dizendo: quando eu fui pregar aí, eu não estava interessado no material. Pelo contrário, para não tornar pesado a vocês, eu trabalhei com as minhas próprias mãos. Versículo 9. Ele diz isso. Portanto, o interesse de Paulo não era material. Ele não estava tomado pela ganância. Ele não queria dinheiro nem bens. E é por isso que ele estava comprometido com a glória do Senhor. Embora saibamos que o trabalhador, ele é digno do seu salário. A igreja também precisa honrar com as suas responsabilidades sobre aqueles que presidem sobre nós. Terceiro, o pastor não deve buscar a própria honra. Olha o verso 6 e 7. Jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós, olha, embora pudéssemos exigir de vós a nossa manutenção, todavia não nos tornamos carinhosos entre vós, qual a mãe ou a ama que acaricia os próprios filhos. Ele disse: eu sou apóstolo, eu poderia ser honrado pela igreja. E a ideia de honra aqui é de fama, de reconhecimento, de prestígio. É aquele negócio, né? Convém que Cristo desapareça e que meu nome cresça. Tem lugar que é assim: Cristo aparece bem pouquinho, porque alguma celebridade tomou o lugar dele. Quando um pecador entra nas portas de um templo, sabe o que é que ele quer ver, irmãos? Ele quer ver Jesus. É só a única maneira dele ver Jesus é se Jesus for o centro da pregação no culto. E se ele for revelado pela pregação do Evangelho. E aí eu me lembro de Spurgeon, né? Dizem que foram ouvir James Parker, alguns europeus lá em Londres, e depois do sermão dominical, num domingo, disseram assim: como James Parker é maravilhoso. No outro domingo, Spurgeon foi pregar, e os viajantes que estavam ali para ouvir Spurgeon saíram do templo ali metropolitano, tabernáculo metropolitano, dizendo: como Cristo é maravilhoso, como Cristo é maravilhoso.
É assim, meus irmãos, que as pessoas têm que sair. Todas as vezes que nós subirmos na tribuna de um púlpito, dizendo, não, que aquele pastor é maravilhoso, mas que Cristo é maravilhoso. Não esqueçamos a lição que João Batista nos ensina. João Batista, ele está batizando mais gente do que você. Ele disse, eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés. Convém que ele cresça e que eu diminua. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E finalmente, o pastor não deve ser relapso em sua dedicação e amor pastoral. Verso 7. Embora pudéssemos, como enviados, exigir de vós a vossa manutenção, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. É incrível, né, meus irmãos? Como em alguns lugares pastores estão reivindicando a autoridade pastoral, sem amarem o seu rebanho. E o que é que dá autoridade a um pastor, irmãos? É quando a igreja se sente amada por ele. Um pastor que ama uma ovelha, ele tem autoridade para exortá-la. Uma ovelha que se sente amada pelo seu pastor, ela não tem problema de ser disciplinada por ele. Ela sabe que por detrás daquela disciplina há zelo e amor. Por esses dias eu tive que disciplinar 3 na nossa igreja. E todos os 3 estão lá. Porque vem o zelo e o amor, a dedicação. Ele não rejeita, o crente não rejeita a pregação dura, porque ela sabe que por detrás daquela pregação dura há interesse de guiá-la pelo caminho da verdade. Paulo disse, ao contrário de reivindicar a honra e a autoridade, eu vos amei como uma mãe. E essa é a primeira metáfora que ele usa aqui. Ele com isso está dizendo o quanto ama aqueles irmãos. Verso 8. Ele diz, assim, querendo muito, estávamos prontos a oferecermos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso vos tornamos muito amados de vós. Muito embora eu tenha saído daí correndo para Atenas, Paulo disse, se preciso fosse, eu morreria por vocês. Eu não teria dificuldade, além de levar o Evangelho, dar a própria vida por amor de vocês. E que Deus ajude a nós a amar o rebanho de Deus, pastores. Com esse amor intenso, porque a gente vai ser capaz de se gastar, se deixar gastar pela igreja do Senhor. Não haverá obstáculo, não haverá ovelha ruim. A gente vai tentar ajudar e amar como Paulo ensina aqui. Nós somos muitos falhos nisso. E para isso nós precisamos também da misericórdia de vocês. Da misericórdia da igreja. Somos faltosos muitas vezes nesse amor. Precisamos das orações, da misericórdia de vocês, da compreensão de vocês. Ele está fazendo menção aqui, o apóstolo Paulo, o quando ele se dedicou em prol desses irmãos. Versículo 9. Nós estamos diante de um campo missionário, Jairo, que não assumia as responsabilidades que uma igreja tem com o seu pastor. Ele está apelando outra vez para o caráter e apresenta as qualidades aqui. Olha o verso 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. 3 qualidades de caráter: santidade, no verso 10, justiça e retidão. No verso 11, ele se apresentou como mãe. Aliás, antes ele se apresentou como mãe, mas agora no verso 11 ele se apresenta como pai. E o pastor é tudo isso, não é? Ele é pai, ele é mãe, ele é irmão, ele é avô.
E isso é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. E no verso 12, ele nos destaca 3 coisas: exortando, consolando e insistindo. Isso aqui cumpre o propósito da profecia, né? Lá de Corinto. A profecia, a pregação, o que é que ela faz? Ela exorta, ela consola e ela insiste, né? E aí, esse é o trabalho do pastor, sabe? O trabalho do pastor é esse. É isso que eu tenho feito os seminaristas da nossa igreja entender. Olha, o trabalho do pastor é esse aqui. Se vocês cumprirem fielmente isso, vocês terão salvado o ministério de vocês. Agora, isso tem implicações para a vida da igreja. Uma igreja que recebe esse tipo de pastoreio ou de pastorado, ela precisa, em primeiro lugar, receber a doutrina do seu pastor com o coração aberto. Olha o verso 13 aí. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, fizesse o quê? Leiam aí, irmãos. Está operando eficazmente em vós os que... Aqui vem a alegria e a realização e o encantamento do pastor. Não é uma questão material, de honra. Não é nada disso. O que é que alegra um coração do pastor? Deixa eu dizer para vocês o que alegra o meu coração como um pastor. É quando ele termina a sua pregação e diz: poxa vida, a igreja recebeu a minha mensagem não como sendo minha, mas de Deus. Porque ele sabe que mudanças vão acontecer, porque a palavra de Deus produz essas coisas. A igreja jamais deve virar a cara para a mensagem do seu pastor, se ela é bíblica. Receba, porque ela é de Deus. Porque se você estiver rejeitando, você estará rejeitando o próprio pastorado, ou pastoreio. Segundo, seja um verdadeiro exemplo da igreja de Deus. Olha o 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judeia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que ele, por sua vez, sofreram dos judeus. A melhor resposta que uma igreja dá ao seu pastor, sabe qual é? A melhor resposta que nós pastores esperamos da igreja é quando essa igreja se torna um modelo de verdadeira igreja. E como é bom quando o pastor prega e ele começa, né? Ver a igreja, né, pastor André e pastor Moisés, ver a igreja se modelando, se encaixando na unidade, na comunhão, no temor, na santidade, no serviço, na obediência. Mas não tem uma coisa pior do que você passar 10 anos, 8 anos, seja lá quantos anos for, e ver um crente tão carnal, imaturo, como há 8, 10, 15 anos atrás. Aí vem a crise, meus irmãos. Eu já vivi essa crise no começo do meu ministério. Eita, eu não sou um bom pastor, eu sou um péssimo pregador, um péssimo comunicador do evangelho, porque eu prego há 4 anos nessa igreja e o povo não se converte. Aí a crise continua. Será que eu sou vocacionado? Será que eu sou chamado? Eu vou embora, meu tempo acabou, eu vou fazer outra coisa. A maior crise na vida de um pastor é quando ele prega e não vê a mensagem fazer efeito na vida das pessoas. É carnalidade, é divisões, é racha, gente falando mal, fofocando, mentindo, caindo. Aí ele diz: meu Deus, tem misericórdia de mim.
Mas quando ele olha e vê os exemplos que nós temos aqui na Escritura, ele diz: meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor me chamou para fazer a coisa mais gloriosa da face da terra, apacentar o teu rebanho. Por isso, estime e ame o seu pastor. Vá lá para o capítulo 5 aí, versículo 12 e 13. Estime e ame o seu pastor. Faça como uma irmãzinha que quando eu cheguei com o pastor André, que foi me buscar lá em João Pessoa, porque a história é longa, né? O carro pifou, foi uma luta para eu chegar aqui, mas eu cheguei, irmãos. E quando a gente foi ao banheiro ali se ajeitar, botar a gravata, né? Uma senhorinha se agarrou com o pastor, beijou. Pastor, o senhor é meu pai, é meu filho, é o amor da minha vida, ó. A mão dela chega deslizava na careca dele. 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos ademoestamos, e que tenhais, leiam aí, eu quero que a igreja leia esse verso 13. Não, desanimado desse jeito não, vamos lá. Viver em paz uns com os outros. Embora o pastor não busque honra e glória, a igreja deve reconhecê-lo, estimá-lo, amá-lo. Por quê? Porque ele é bonito? Porque os pastores aqui dessa igreja são bonitos? Sou mais eu. Não! É porque ele cuida, vocês gostam, né? É porque ele cuida das vossas almas. É porque eles pregam o evangelho do céu, eles cuidam e apacentam vocês. Portanto, não rejeite o seu pastor, porque você vai estar rejeitando o próprio trabalho pastoral. E finalmente, que a igreja cresça espiritualmente. Vá lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 e 4. 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, na tribulação que suportais. Uma igreja que ama é uma igreja de fé. E é muito bom quando o pastor pode se orgulhar da igreja diante de outras igrejas, sabe? Tem pastor que quando ele chega num lugar, ele só fala mal da igreja dele. Lá em Caruaru, o Jairo conhece, ali a rua João Condé, o Banco do Brasil, tem um café Guarani. Os pastores que não compreenderam sua vocação, passam o dia todinho tomando cafezinho lá e conversando bobagem, sabe? Aí eu ia comprar um cabo de HDMI na rua João Condé, e quando eu vou passando, aí escuto alguém, né? Pastor Heriberto, aí eu dei aquela freada, olhei. Disse, rapaz, eu disse amém. Ele me chamou assim. Eu disse, e aí, meu querido, tá tudo bem com você? Tá. E com a sua igreja? Aí ele disse, o diabo da minha é o da sua. Desgraçado um pastor desse, né? Ele só fala mal. Mas Paulo diz assim, eu me orgulho dessa igreja, porque ela é o reflexo da pregação que eu ministrei, e isso também confirma o meu ministério. Que o pastor tenha essas virtudes, que nós pastores tenhamos essas virtudes, e que a igreja seja modelo
para que pelo ministério dos pastores eles possam dizer: eu me orgulho dessa igreja. Que Deus abençoe a todos. Vamos proceder com a ordenação? Vamos lá. O tempo está corrido. Ainda eu vou fazer batismo e ceia hoje, lá em Recife. Mas Deus vai dar graça a gente. Meus irmãos, nós vamos proceder com